Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu estou aqui para fazer um vídeo. Primeiro é para explicar e segundo é para não deixar o vídeo sem nenhum canal este mês praticamente. É como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, eu não vou fazer book haul porque eu não comprei livro, não vou fazer vídeos de lidos porque eu estou neste momento me preparando para tentar passar no doutorado, então eu estou escrevendo, lendo textos, artigos, capítulos de livros esporádicos para fundamentar a minha tese, a tese que eu pretendo estudar na universidade. E estou sem tempo de ler livros aleatórios. Também está tendo eu estou terminando um projeto que eu tenho que reenviar o relatório agora em outubro, que é sobre, como é que eu vou dizer? Que é sobre um blog que eu criei com as crianças, que é Jovens Blogueiros da Escola José Pinheiro. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas, para explicar para vocês por que eu não resenhei nenhum livro, o projeto Lendo Machado de Assis, Lendo Fyodor Dostoiévski, é por causa disso. Esse mês eu estou numa fase de seleção e me preparando para a seleção do doutorado e terminando esse relatório. E a culminância desse projeto vai ser agora dia 26, que vai ser um café literário. Então assim, mas eu tinha que gravar esse vídeo antes de terminar o mês. Então este momento foi o propício que eu vou conseguir. Mas eu quero trazer uma mensagem diferente para vocês. Eu pretendo fazer um projeto lendo C.S. Lewis. Principalmente começar com as Crônicas de Nárnia. E o que é que eu vou falar hoje sobre as Crônicas de Nárnia? Praticamente eu vou falar sobre o primeiro livro, não o primeiro livro escrito da série, mas o primeiro livro cronológico, que aqui são 7 livros, que está só que tem em um livro só, que é As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. No volume 1, o nome do livro é O Sobrinho do Mago, que é um livro extremamente lindo. Vocês podem ver aqui, né, a capa como ela é linda. O que eu quero focar, eu não vou fazer a resenha do texto em si, apesar de eu já ter lido. Em geral, a história conta, né, o enredo é narrado em terceira pessoa e há um personagem principal, dois personagens principais que é Digory e Polly, que são dois amigos, né? E o que é que acontece? Tem um antagonista dessa história que é o tio do mago, né? Que é André, o tio André. E o que é que acontece? Ele é um tipo de mago, um alquimista, e ele quer transpor universos, né? E ele, como não tem coragem de ir, ele faz com que Digory vá a esse lugar. Polly, para não deixar o amigo ir sozinho, vai com ele. E o que é que acontece? Ele quer muito a cura da doença da mãe dele. E o enredo é bem assim. É com esse argumento que o tio André consegue que Digory vá para esses universos paralelos. Enfim, quando o tio descobre que por meio de Digory, né, que esse lugar é maravilhoso, ele acaba indo parar justamente na terra de Nárnia. Só que Nárnia nessa época, no início do livro, ainda não estava criada. E é neste momento que eu quero falar com vocês algo assim que Deus falou comigo e eu quis passar. Porque vocês, não sei se alguns sabem, mas a maioria com certeza sabe que as Crônicas de Nárnia tem muita intertextualidade bíblica. É como se fosse uma analogia com a Bíblia. Então assim, logo aqui no capítulo, a primeira piada diz assim: era de certo a voz do leão. As crianças já haviam adivinhado que ele falava. Mesmo assim, quando falou, foi um choque para eles, ao mesmo tempo agradável e terrível. Das árvores surgiram criaturas selvagens, deuses e deusas da floresta. Chegaram com ele os faunos, os sátiros e os anões. Das águas saíram o deus do rio com as suas filhas, as náiades. E todos eles e todos os animais com suas vozes diversas, graves ou estridentes, roucas, claras, replicaram. Salve Aslan, ouvimos e obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos, sabemos. Ou seja, como vocês podem ver na capa, né, o leão Aslan, ele é quem cria Nárnia, e ele cria Nárnia por meio de um canto. Então assim, você vê logo uma analogia com a Bíblia, né? Que Deus criou o universo, não foi cantando, foi falando, né? Haja luz, haja as luminárias, haja terra, separe as águas, não sei o que. E é assim como vocês conseguem a narrativa bíblica, né? Mas o que eu quero focar aqui não é necessariamente nisto.
O texto em si fala que o canto de Aslan encantava de tal maneira e ao mesmo tempo dava um temor, porque você via aquele leão gigantesco, mas ao mesmo tempo com um canto suave. E isso deixava Polly e Diggory extremamente assim, maravilhados, né? Neste momento, o tio André já tinha conseguido ir chegar até Nárnia por meio do sobrinho dele, né? Mas o que é que acontece com o tio André quando ele escuta a canção de Aslan? Olha só. A canção fazia com que sentisse e pensasse coisas que não queria sentir nem pensar. Quando o sol nasceu e viu que o cantor era um leão, um mero leão, como disse para si mesmo, fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugido como faz os leões em nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava. É porque estou com os nervos descontrolados. Alguém já ouviu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é esse, quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tio André conseguiu. Passou a ouvir apenas rugidos da canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde. Quando afinal o leão falou e disse: Nárnia desperte, o tio não ouviu palavras, ouviu somente um rosnado. Quando os bichos responderam, ouviu latidos, uivos, zurros, miados. Quando eles caíram na risada, bem, você pode imaginar, essa foi o pior momento para tio André. Aquela zoeira infernal de feras sanguinárias e esfomeadas. Depois, para arrematar-lhe a raiva e o terror, viu os outros 3 seres humanos se encontrarem na maior calma com os outros animais. Ou seja, ambos, né, tanto os animais como a Polly e como o Diggory, eles conseguiam ouvir o canto de Aslan, né? E tio André também. Só que tio André tinha a característica de ser orgulhoso, ambicioso, covarde, manipulador, vários outros adjetivos de uma pessoa de mau caráter. E quando ele ouviu a canção de Aslan, ele começou a pensar coisas, provavelmente como o texto infere, coisas boas, coisas do bem, coisas que ele não queria pensar, porque para ele era fraqueza. Então você vê a distinção de 2 tipos de pessoa. Eu não estou aqui fazendo apologia, de certa forma eu estou querendo simplesmente fazer uma analogia do livro O Sobrinho do Mago de C.S. Lewis com a Bíblia. Porque, assim, Deus, por meio da figura de Jesus Cristo, Deus cria um universo de acordo com a Bíblia, cantando, falando. E eu creio nisto. A C.S. Lewis faz essa analogia do canto, né, em Nárnia, e eu acredito. É como os personagens dizem, agora pensamos, cantamos, tudo por meio da canção de Aslan. Então assim também o cristão acredita que pensa que alguma coisa, existe porque Deus o fez. Então o que é que acontece? Mas nós temos o livre-arbítrio de querer acreditar nessa canção ou não. Então, como acontece com o tio André, ele ouviu o canto, ouviu de certa forma, mas ele resolveu não acreditar e chegou um momento em que aquilo se tornou tão natural para ele que ele já não conseguia ouvir, como vocês podem perceber, e ele só conseguia ouvir o rugido e não tinha nada que ele pudesse fazer. Então é como se fosse uma linha tênue entre o bem e o mal, uma linha tênue em que você pode chegar, né, no limiar para cair de vez no abismo do mau caratismo e da maldade. Mas o que eu quero dizer a você, primeiro é que eu não queria deixar o canal sem vídeo, mas não é um vídeo qualquer que eu queria gravar. Eu queria gravar um vídeo que tem a ver comigo neste momento. Eu estou num momento de muitos sonhos, de muitas buscas, e é um momento em que às vezes o nosso ego quer inflar, às vezes a gente quer acreditar que nossa competência pessoal é capaz de fazer as coisas, mas nós temos que ter convicção, pelo menos eu como cristã, de que tudo que vier a existir na minha vida será Deus que vai fazer. É Ele quem determina por meio das minhas escolhas, respeitando as minhas escolhas. E eu prefiro que Ele não respeite as minhas escolhas, que Ele, de certa forma, faça sempre o que for melhor para mim, porque a visão dele de cima é muito mais grandiosa do que a minha aqui de baixo. E você vê que Jesus Cristo, né, que de certa forma Deus encarnado na terra, ele foi uma canção
para várias personagens bíblicas. Ele foi uma canção para Lázaro, que foi ressuscitado. Ele foi uma canção para aquela mulher que estava com 12 anos com fluxo de sangue. Ele foi uma canção de vida, né, para aquela menina que estava morta. Ele disse, Talita cumi, e a menina levantou. Ele foi uma canção para aquela mulher que estava no cortejo fúnebre com seu filho, e ele tocou, e aquele menino ressuscitou. Então Jesus foi uma canção para aquela mulher que adulterou, que errou e todos queriam apedrejá-la, mas ele deu uma segunda chance. Jesus foi uma canção para a humanidade, ele morreu. A vida de Jesus é uma canção de milagre, honestidade, bondade, generosidade. E ele morreu e ressuscitou.